João realmente ele já ia vir, já foi desde lá no começo, quando Maria foi até Isabel, e quando a promessa foi feita a Zacarias lá no templo, e a Isabel ia ter um filho. Então João já tinha essa promessa na vida dele, que ele ia vir a preparar o caminho para Jesus Cristo. Então João já sabia, Jesus veio, e João falou: o Messias, então o meu trabalho está encerrado, o meu papel chegou, beleza. Mas eu fico imaginando essa menina, a filha de Herodes. Eu fico imaginando a vida dessa menina e Herodes. Herodes já era uma pessoa com muita mágoa, mas Herodes do rei e a menina. Vamos entrar aqui um pouquinho no texto. Nós precisamos, irmãos, como crentes, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, sermos influenciadores, certo? Certo? Amém? Amém. Você acredita que nós temos que influenciar as pessoas e influenciar falou e depois ficou com medo. Fala com fé. Influenciar bem. Isso. Nós temos que influenciar as pessoas por bem. E qual é a maior fonte de influência que há em nós? Amor, Jesus, paz, longanimidade, bondade. Ou seja, nós temos que viver. Como nós cantamos aqui, viver esse novo. Então, a maior fonte de influência das nossas vidas são os nossos atos. Certo? Aquilo que nós fazemos, não o que falamos. Tem um ditado por aí que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu. Esse ditado é do diabo. Isso não é de Deus. Porque como você vai falar para a pessoa fazer algo que você fala, mas você não faz, você não dá o exemplo. É a mesma coisa que pegar um pai que fuma e falar para o filho: não fume. Até um certo momento o filho vai respeitar mais, depois vai fumar por quê? Porque o pai está dando o exemplo. Então nós, para influenciar na vida das outras pessoas, precisamos verdadeiramente viver o novo de Deus nas nossas vidas. Precisamos verdadeiramente viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Como você tem vivido? Você tem influenciado ou você tem sido influenciado? Você tem sido um influenciador? Ou você tem se deixado influenciar pelo mundo? Nós precisamos realmente chegar no lugar e mudar o ambiente. Você tem que ser aquela pessoa que chegou. Para de falar aí porque chegou crente chato. Não pode falar disso não, que chegou fulano, né? Não pode falar disso não. Por quê? Porque quando você chega no lugar, você tem que mudar aquele ambiente. Porque quem está vindo contigo, dentro de você é algo. Quem está dentro de nós, irmãos? Espírito Santo, Deus, Jesus, estrelas. Então você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Amém. Isso. Você entendeu, creu que Jesus morreu no seu lugar. O Espírito Santo veio habitar dentro de você, então você foi selado com o Espírito de Deus. Então você tem o Espírito Santo em você. Então onde você chega, o Espírito Santo chega junto. E se você orar, ele vai até na frente. Tem uma música da cassete que a gente canta, né? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Isso. Deus vai abrindo as portas. Então, se você está orando, está buscando, o Espírito Santo já vai preparando o ambiente para você chegar, o ambiente ser transformado, ou seja, o ambiente ser influenciado pela sua vida. Eu gosto de. Quem aqui que não comeu ramo? Quem comeu ramo? Não é gostoso do feitinho, né? Nossa, é gostoso. Vocês que comeram? Como diz lá em Romanos, quem come, não fale mal de quem não come. Quem não come, também não fala mal de quem come. Vale lá em Romanos. Mas é gostoso. Mas, se você pegar uma rã e jogar ela dentro de uma panela de água quente, ela pula.
Mas se você pegar uma, colocar numa panela de água fria e botar a panela para esquentar, ela morre cozida. Porque ela vai se adaptando ao ambiente, se adaptando ao ambiente, se adaptando até morrer. E o crente não pode, o crente tem que chegar, se o ambiente estiver quente, para o pecado, o crente tem que esfriar o ambiente para a santidade. Se o ambiente estiver morto, o crente tem que levar vida. Isso depende de ser feliz, de ser uma pessoa que vive rindo igual eu, ou de ser uma pessoa mais séria, igual alguém. Não pode ver para errado. Uma pessoa mais séria, mais centrada. Independe disso. Quem faz a diferença é quem está dentro de mim. Não é porque eu sou vivo mostrando os dentes, então eu tenho que chegar no lugar e as pessoas ficarem rindo. Não é por causa disso, é por causa do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender a sermos influenciadores, certo? Amém? Amém. Entenderam isso? Influenciadores. Vamos lá no 19 e 20. Assim Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque Herodes temia João e protegia-o, sabendo que ele era um homem justo, santo. Quando o ouvia, ficava perplexo, assustado, mas assim mesmo gostava de ouvir. Irmão João é aquele cara que estava pregando lá, raça de víbora. Aquele cara que veio aí, ó, baixava o cajado. João é aquele cara que vinha pregar e falava. Se a pessoa estava pregando, ele vinha e falava. Os quatro vinham escutar. E Herodíades, mulher de Filipe, que Herodes pegou, tinha raiva de João, porque João falou, lá daqui a pouco nós vamos ver, que ele estava adulterando com a mulher do seu irmão, e para todo mundo saber. Então Herodíades tinha ódio de João. Como nós vemos no 19, ela queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes não deixava, porque Herodes sabia que João era um homem santo e justo. Irmãos, puxa agora para a nossa vida. Tantas e tantas vezes na nossa vida. Tem aquela pessoa que fala a verdade para a gente. Tem vezes que é com amor, tem vezes que é sem amor, mas fala a verdade. E geralmente nós queremos colocar essa pessoa para longe de nós. Geralmente nós gostamos das pessoas falsas, que falam mentiras para nós. Nossa, você está tão bem. Aí por trás fala, nossa, como está tão gordo, né? Nossa, você gostou? Nossa, você gostou? Tá ficando careca. Mas na frente fala bem. Isso aí, Caio, vamos trabalhar. Você queria aparecer na gravação ali, né? Depois eu vou mandar editar. Mas geralmente nós queremos pessoas que venham massagear o nosso ego. Esse negócio de ego, eu já matei esse bicho do tempo. Porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Até porque você fica esperando um elogio, a pessoa não te elogia e você fica mal. Se você faz esperando elogios humanos, você se frustra. Mas se você faz esperando o elogio de Deus, você não se frustra, porque Deus já te elogiou. Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer por você. Então, por isso que você no trabalho, na igreja, nas ruas, conversando, faça tudo que você for fazer, faça pensando, estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Fazendo comida para minha esposa. Estou fazendo para Deus. Deus não vai reclamar se está salgado, se queimei o arroz. Fazendo comida para o meu esposo. Estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. Porque quando você difícil na cabeça, eu estou fazendo as coisas para Deus. Não importa o que o homem falar. Ele pode elogiar, pode não elogiar. Eu estou fazendo para Deus. No trabalho, você está vendo aquele trabalho estressante, está o patrão vem e fala um monte de coisa. Estou fazendo para Deus. Desculpa, pede perdão até quando está certo. Eu estou fazendo para Deus.
Aí isso vai matando o nosso ego. Nós precisamos matar o ego, sabia? Ego é a carne. É a vontade de ser vangloriado. É a vontade de ser exaltado. Ah, você está tão bonito. Ah, você está tão isso. Ah, você... Mesmo que seja falso. Você sabe que é falso, mas você gosta daquele negócio que vai te... E é falso. Então nós precisamos primeiro pegar isso e falar assim, eu preciso matar esse ego. Eu preciso estar perto de pessoas que me falem a verdade. Mas a verdade mesmo, sincero, seja sincero, seja um amigo sincero, não um amigo mentiroso. Então João era esse amigo, Herodes podia estar ali com medo dele, mas Herodes tinha a questão. João era santo e justo. João falou aquele negócio lá, mas é verdade, eu peguei a mulher do meu irmão mesmo. Não queria pegar, não, foi interesse que eu sou rei. E eu já sou rei mesmo, então peguei. É verdade que João falou. Por que eu vou matar João? Você falou a verdade. Então você, na sua vida, você tem que trazer pessoas que falam a verdade para você. Pessoas que são sinceras. E você tem que ser, lembra lá no começo, um influenciador. E um bom influenciador é aquele que fala sempre isso. Como é bom você chegar assim perto da pessoa e falar, é verdade, você não mente. Nossa, isso aí. Se o meu amigo tivesse morto, ele ia dar uma mexadinha assim. Eu falei, só não vim por causa de Jesus, porque antes era mentiroso, meu Deus do céu. Se não fosse Jesus na minha vida, aí o ego. E quando toda vez que alguém vem em biologia, e o eu, você acha que não vai, aquela briga, o eu vem tenta levantar, eu lembro. Opa, eu só mudei, só parei de mentir, só parei de fofocar por causa de Jesus. Glória a Deus pela vida de Jesus. E Senhor, misericórdia, me ajuda a viver mais. Então nós precisamos ter pessoas perto de nós que nos falem a verdade. E nós também precisamos falar a Verdade. isso. Geralmente, a pessoa é uma mentirinha social. Você já escutou isso? Eu já. Rapaz, isso é mentira. Não, a mentirinha social. Vocês leram na Bíblia? E tem aí os outros falam do mundo, né? Não, bateria é do diabo, guitarra é do diabo, sei o que é do diabo, funk é do diabo, rock é do diabo. Na Bíblia, só tem uma coisa que fala que é do diabo. Só tem uma coisa que o diabo fez. Uma coisa só que o diabo criou. O resto foi tudo Deus. O diabo criou só uma coisa. E o que o diabo criou? Vocês sabem, vocês são espertos. A mentira. O quê? A mentira. Isso. O diabo criou a Mentira. criou o quê? A mentira. E Jesus fala que quem mente é filho do Diabo. É forte isso, né? Quando eu enfiei isso na minha cabeça, eu pensei, para de mentir dele. Eu não sou filho do diabo mais. Eu sou filho de Deus, então eu vivo com a verdade. Então eu tenho que falar a verdade. Até quando minha mulher me aperta. Você fez isso? Eu fiz. Porque eu tenho que falar.